Há sonhos que não vêm de uma mente cansada, nem de algo que comemos antes de dormir. Existem sonhos que são verdadeiras mensagens espirituais, advertências divinas para o povo de Deus. Ellen White escreveu em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 36, que Deus, em sua misericórdia, fala muitas vezes ao homem por meio de sonhos e visões para adverti-lo do perigo e guiá-lo no caminho da salvação. Mas ela também nos alerta que o inimigo pode se aproveitar dessa mesma via para confundir, enganar e oprimir as almas que não estão espiritualmente fortalecidas. Antes de continuarmos, confira se você está inscrito no canal. Se ainda não está, se inscreva agora mesmo e toque no sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo, lembrando que aqui temos 2 vídeos todo dia. Esse aqui ao meio-dia e nossa meditação da noite às 18 horas. Te aguardo logo mais às 18. Não falte. Deus tem bênçãos especiais para a sua família. Tenha fé. A Bíblia confirma essa realidade em Jó 33, 14 e 15, onde está escrito: porque Deus fala 1 e 2 vezes, porém o homem não atenta. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, então abre os ouvidos dos homens e sela a sua instrução. Mas se Deus fala em sonhos, o inimigo também tenta se infiltrar neles para semear o medo, a dúvida e a tentação. Há sonhos que não são simples imagens, mas ataques espirituais disfarçados, onde o mal busca acessar o campo da mente, a arena onde se travam as maiores batalhas da alma. Ellen White declarou em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 203. Satanás sabe que, se conseguir controlar os pensamentos, pode dirigir a mente como desejar. Isso significa que ele procura uma brecha. E muitas vezes essa brecha se manifesta quando estamos espiritualmente enfraquecidos, emocionalmente abalados ou vivendo em pecado não confessado. Se você tem tido sonhos recorrentes de perseguição, medo, paralisia, quedas ou presenças sombrias, saiba que pode haver algo espiritual acontecendo. Esses sonhos são usados para drenar a sua fé e enfraquecer sua comunhão com Deus. O inimigo trabalha para oprimir o espírito durante o sono, porque sabe que é quando o corpo está vulnerável e a mente mais sensível a impressões. Mas Deus não nos deixa sem defesa. Ele prometeu em Salmo 91, 5, 6, não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão. Isso significa que mesmo quando dormimos, o Senhor está de guarda sobre aqueles que o temem. Os sonhos espirituais que vêm de Deus trazem clareza, discernimento e paz. Os sonhos de origem maligna trazem confusão, angústia e medo. Uma forma prática de discernir é perceber o resultado. Se o sonho te leva à oração e arrependimento, veio de Deus. Se te deixa inquieto e distante da fé, é uma artimanha das trevas. Ellen White aconselhou que todo sonho deve ser provado pela palavra de Deus. O Grande Conflito, página 595. O Espírito de Deus jamais revelará algo que contradiga as Escrituras. Se o sonho traz mensagens de orgulho, sensualidade, ódio, medo ou vingança, isso não vem do céu. O inimigo se apresenta como anjo de luz, mas suas intenções sempre resultam em trevas. Se você está gostando do conteúdo, então curta este vídeo, comente, digite seu nome e a cidade de onde está assistindo para que eu possa orar por você. Compartilhe com seu grupo de WhatsApp da igreja e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos juntos buscar o fortalecimento do Espírito e a presença de Deus em nossas vidas. Querido irmão, querida irmã, você não está sozinho nessa luta espiritual. Se tem enfrentado sonhos perturbadores, Deus quer te ensinar a vencê-los com oração, jejum e fé. Antes de dormir, ore com sinceridade. Senhor, coloca tua armadura sobre minha mente enquanto descanso.
Em Efésios 6:11, o apóstolo Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Essa armadura não é simbólica, é uma proteção espiritual real. Quando você ora, confessa seus pecados e se entrega a Cristo, o inimigo perde o direito de acesso à sua vida. Há pessoas que negligenciam a vida de oração e se tornam presas fáceis para ataques noturnos. Outras alimentam a mente com programas, músicas e conversas mundanas antes de dormir e, sem perceber, abrem as portas da alma. Ellen White alertou que o inimigo trabalha na imaginação e muitos não percebem que estão sendo controlados por sua influência. Mensagens aos jovens, página 64. É tempo de vigiar mesmo enquanto dormimos. Como? Guardando a mente antes do sono. A atmosfera espiritual que você leva para a cama determina quem terá acesso à sua mente durante a noite. Se você dorme após meditar na palavra e orar, Deus sela seus pensamentos com paz. Mas se adormece após se alimentar de conteúdo carnal, o inimigo encontra terreno fértil para semear o medo e o pecado. Agora eu quero que você interaja comigo. Escreva aqui nos comentários: Senhor, guarda meus sonhos e protege minha mente. Essa simples declaração é um ato de fé. E toda vez que você escreve e confessa publicamente sua dependência de Deus, o inimigo perde força sobre você. Há sonhos que revelam ataques espirituais diretos, como perseguições por sombras, figuras malignas tentando te tocar ou paralisias em que você sente que não consegue orar. Muitos cristãos já experimentaram isso e não sabiam o que era. Isso se chama opressão espiritual noturna. Ellen White descreve que Satanás e seus anjos estão ao nosso redor, observando para ver em que ponto podem entrar e causar destruição. Primeiros Escritos, página 60. Mas a boa notícia é que o poder de Cristo é infinitamente maior. Em Filipenses 2, 9 e 10 está escrito: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Nenhum sonho maligno pode resistir ao nome de Jesus. Nenhuma opressão noturna é mais forte do que a luz do Espírito Santo. Muitos que hoje vivem atormentados durante a noite precisam apenas de uma coisa: colocar Cristo no centro de sua mente. Antes de dormir, ore, leia um salmo, cante um hino de adoração e convide o Espírito Santo a ocupar o espaço dos seus pensamentos. O inimigo só atua onde há brecha. A presença de Cristo é o maior antídoto contra os ataques espirituais nos sonhos. Ellen White afirmou em Caminho a Cristo, página 71. Quando Cristo habita no coração, o inimigo perde o domínio sobre a mente. Você quer viver noites em paz? Quer acordar fortalecido espiritualmente, sem medo, sem ataques e sem opressões? Então declare agora nos comentários: Senhor Jesus, reina também sobre meus sonhos. Os sonhos revelam não apenas o que sentimos, mas o que acontece no campo invisível. Muitos dos ataques que você enfrenta no dia a dia já começaram em sonhos. O inimigo tenta paralisar o guerreiro antes da batalha, mas Jesus quer transformar cada noite em um campo de vitória. Não tema mais os ataques noturnos. Tema perder a comunhão com Deus. A presença do Espírito Santo é o verdadeiro escudo da alma. Ore antes de dormir, confesse seus pecados e peça ao Senhor para te envolver com seus anjos. E lembre-se, se Deus te revelou algo em sonho, não ignore. Ele ainda fala dessa forma, mas sempre confirme com a Bíblia e ore por discernimento. Muitas pessoas acreditam que os sonhos são apenas frutos do cansaço mental, das emoções do dia ou de lembranças desconexas. No entanto, quando olhamos sob a ótica espiritual e à luz da Bíblia, percebemos que há sonhos que ultrapassam a esfera natural. São mensagens, alertas e revelações. A própria palavra de Deus nos mostra que o Senhor fala com o ser humano até mesmo durante o sono.
Em Jó 33, 14 e 16, lemos: porque Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então, abre os ouvidos dos homens e sela a sua instrução. Mas, ao mesmo tempo em que Deus pode usar os sonhos para revelar verdades espirituais, o inimigo também tenta se infiltrar nesse terreno. O campo onírico, o mundo dos sonhos, pode se tornar uma arena espiritual onde forças da luz e das trevas travam batalhas invisíveis pela mente e pelo coração do crente. Ellen White adverte que Satanás tenta invadir até mesmo o descanso do povo de Deus, buscando semear dúvida, medo e confusão. Muitos filhos de Deus já acordaram de sonhos perturbadores, sentindo uma presença estranha, um peso espiritual difícil de descrever. Sonhos de perseguição, de quedas, de vozes que zombam, ou de ambientes escuros e cheios de desespero. Todos esses podem ser sinais de um ataque espiritual. Em Efésios 6:12, o apóstolo Paulo nos alerta: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Esses ataques podem ter vários propósitos: enfraquecer a fé, gerar medo, introduzir tentações sutis e até tentar corromper a pureza do coração por meio de imagens e sensações impuras. Ellen White explica que Satanás estuda cada alma, conhece as fraquezas humanas e se aproveita dos momentos em que a mente está mais vulnerável para tentar dominar o pensamento. Durante o sono, quando as defesas conscientes estão baixas, o inimigo busca plantar sementes de engano. Mas há um segredo que todo crente precisa conhecer. Nenhum sonho pode dominar aquele que vive em constante comunhão com Deus. Quando a mente está saturada com a palavra e o coração cheio do Espírito Santo, até o sono se torna um altar. O inimigo pode tentar, mas não prevalece sobre aquele que ora antes de dormir, que entrega seus pensamentos ao Senhor, que busca pureza em sua imaginação. Se você está assistindo agora e tem tido sonhos que te causam medo, inquietação ou peso espiritual, escreva nos comentários: Senhor, guarda meus sonhos sob teu sangue. Essa frase é mais do que uma declaração, é um ato de fé, uma entrega consciente do campo dos sonhos ao controle divino. A Bíblia também mostra exemplos de sonhos espirituais dados por Deus. José, filho de Jacó, teve sonhos que revelavam o seu futuro e o plano divino para sua vida. Daniel interpretou sonhos de reis, mostrando o poder de Deus em revelar o oculto. E em Mateus 2, José, marido de Maria, recebeu em sonho instruções do anjo do Senhor para proteger o menino Jesus. Mas em contraste com isso, há também sonhos que vêm do inimigo, sonhos que tentam confundir, desviar ou provocar desespero. Ellen White menciona que Satanás opera com grande sutileza para introduzir falsas impressões em nossas mentes, inclusive por meio de sonhos, se dermos espaço a pensamentos impuros, conversas frívolas e negligência espiritual. Ou seja, o tipo de sonho que você tem está diretamente ligado à vida que você vive. Aquele que se alimenta de conteúdo mundano, que preenche a mente com coisas vãs, acaba abrindo brechas espirituais. Por isso, é essencial compreender que os sonhos são uma extensão da vida espiritual. Se você quer ter sonhos santos, deve cultivar pensamentos santos. Se deseja visões de Deus, deve manter o coração limpo. Filipenses 4:8 nos ensina: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Antes de dormir, ore sinceramente. Peça ao Senhor: Senhor, coloca uma muralha de fogo ao redor da minha mente enquanto eu durmo.
Que nenhuma influência maligna toque o meu descanso. Que o teu Espírito habite em mim e santifique até os meus sonhos. E sabe o que acontece quando você ora assim? O Espírito Santo passa a proteger o seu descanso. Há relatos de pessoas que, ao fazerem isso, deixaram de ter pesadelos, deixaram de sentir opressão noturna e passaram a ter sonhos cheios da presença de Deus. Sonhos de louvor, de promessas de libertação. Lembre-se, o diabo pode tentar invadir o teu sono, mas Cristo nunca dorme. O Salmo 121:4 nos lembra: Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, o próprio Deus vigia o teu repouso. Mas atenção, se você tem tido sonhos repetitivos de perseguição, queda espiritual, vozes que te acusam ou te chamam para o pecado, entenda, o inimigo está tentando comunicar algo. Ele quer te enfraquecer, quer que você aceite o medo como realidade. Por isso, ao acordar, não se desespere. Ore imediatamente, repreenda o mal em nome de Jesus, abra a Bíblia e leia em voz alta os salmos de proteção, especialmente o Salmo 91. E mais, compartilhe com alguém de fé. O inimigo trabalha na escuridão, mas quando você expõe a luz, ele perde o poder. Fale com um pastor, um irmão maduro na fé ou alguém que ore com você. Não lute sozinho. Ellen White escreveu que quando o povo de Deus se une em oração, as forças das trevas tremem diante da unidade dos santos. Então, não se cale. A tua libertação pode começar quando você decide não aceitar mais o medo como companheiro noturno. Você pode estar se perguntando: mas por que Deus permite que eu tenha esses sonhos de ataque? A resposta está na soberania divina. Às vezes, o Senhor permite que vejamos o que o inimigo tenta fazer, para que estejamos alertas. Assim como Eliseu viu os exércitos espirituais cercando os inimigos de Israel, Deus quer abrir os teus olhos espirituais para discernir o que acontece ao teu redor. Esses sonhos podem ser alertas, convites ao arrependimento ou chamadas para a oração mais profunda. O importante é não ignorá-los. Se o Espírito Santo tem te revelado algo em sonhos, comente aqui: Senhor, fala comigo até quando eu durmo. Essa declaração é uma entrega, um convite para que Deus use até o teu descanso para falar contigo. Nem todo sonho é espiritual, e nem todo sonho espiritual vem de Deus. Essa é uma das maiores confusões no meio cristão, e também uma das áreas em que o inimigo mais tem enganado o povo de Deus. A Bíblia é clara ao dizer que existem sonhos que vêm da vontade divina, mas também existem sonhos que nascem da carne e outros inspirados diretamente pelo maligno. Em Jeremias 23, 25, 32, o Senhor repreende os falsos profetas que diziam: tive um sonho, mas esses sonhos vinham apenas da imaginação de seus corações. Ellen White também alertou sobre isso ao dizer que nem todo sonho é uma revelação, mas alguns são claramente inspirados pelo inimigo para desviar o povo de Deus do caminho da verdade. Portanto, discernir a origem de um sonho é uma questão espiritual séria e não algo para se tratar com curiosidade ou superstição. Vamos compreender juntos como identificar cada tipo de sonho e, principalmente, o que fazer diante deles. 1. Sonhos que vêm de Deus. Esses sonhos trazem paz, instrução e propósito espiritual. Eles não geram medo, culpa ou confusão, mas conduzem o crente a uma vida mais próxima de Cristo. Deus usa os sonhos para alertar, corrigir e confortar. Assim foi com José, que foi avisado em sonho para fugir com o menino Jesus. Assim foi com Daniel, que recebeu visões proféticas de acontecimentos futuros. Assim foi com o próprio José, filho de Jacó, que recebeu de Deus a revelação de que seria exaltado para cumprir um plano divino. Os sonhos de Deus nunca contradizem a palavra. Se algo que você sonhou te leva a fazer algo contra a Bíblia,
não vem do Senhor. O Espírito de Deus nunca se contradiz. Um sonho divino confirma princípios eternos: arrependimento, santificação, humildade e obediência. Muitos testemunhos mostram pessoas que, após orar antes de dormir, receberam em sonho consolo, direção e até livramento de ataques espirituais. Isso acontece porque o Espírito Santo é ativo mesmo quando dormimos. 2. Sonhos que vêm da carne. Esses são os mais comuns. São resultado do estresse, da ansiedade, das emoções, das preocupações do dia ou daquilo que enche a mente antes de dormir. Sonhar com situações cotidianas, pessoas com quem você interage, lugares que frequenta ou coisas que te preocupam é natural. Ellen White escreveu: muitos confundem sonhos comuns com revelações, mas o Senhor não fala por meio da agitação de uma mente cansada. Por isso, é importante ter equilíbrio. Nem tudo o que sonhamos tem um significado espiritual. Às vezes, é apenas o cérebro processando o que vivemos. Mas há uma diferença notável entre um sonho natural e um sonho espiritual. Os sonhos naturais desaparecem facilmente, mas os espirituais permanecem vivos na mente e no coração. Um sonho divino é inesquecível. 3. Sonhos que vêm do inimigo. Esses são os mais perigosos. São pesadelos, perturbações noturnas e sonhos carregados de medo, confusão, sedução, desespero ou morte. Eles são usados para enfraquecer o espírito e abalar a fé. A Bíblia nos mostra que Satanás pode tentar influenciar até mesmo os pensamentos. E quando a mente está vulnerável, ele tenta agir também nos sonhos. Em Mateus 13:25, Jesus disse: enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Esse texto se aplica perfeitamente ao tema. Enquanto o crente descansa, se não vigiar espiritualmente, o inimigo pode tentar semear o joio em sua mente, imagens, tentações, medos ou falsos sinais. Sonhos de natureza impura, onde há imoralidade, confusão ou ambientes sombrios, não vêm de Deus. O inimigo usa essas imagens para criar laços espirituais e abrir brechas. Por isso, é necessário estar sempre coberto pelo sangue de Jesus. 4. Como discernir a origem de um sonho? Deus não nos deixa sem ferramentas. O discernimento espiritual é uma dádiva do Espírito Santo. Quando um sonho te causa inquietação, não corra para interpretá-lo com base em sites, livros de simbologia ou superstições. Ore. Entregue o sonho a Deus. Pergunte em oração: Senhor, esse sonho veio de ti, de mim ou do inimigo? O Espírito Santo é fiel para confirmar. Ele pode trazer paz ou incômodo, pode usar sua palavra para esclarecer, ou até mesmo te fazer esquecer o que não veio dele. Uma boa prática é registrar seus sonhos em um caderno e, ao lado, anotar as sensações que vieram junto com ele. Deus fala por meio da coerência espiritual. Se um sonho te leva à oração e à santificação, é um bom sinal. Se te leva ao medo ou à curiosidade pecaminosa, rejeite. 1 João 4:1 nos ensina: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Isso inclui os sonhos, pois eles também são veículos espirituais. 5. Protegendo-se dos ataques espirituais em sonhos. Há armas espirituais que todo crente deve usar antes de dormir. Oração. Ore consagrando seu sono ao Senhor. Leitura bíblica. Leia um salmo em voz alta. O Salmo 4:8 é poderoso. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Louvor. Encha o ambiente com hinos e músicas cristãs. Onde há louvor, o inimigo não permanece. Perdão. Vá dormir com o coração limpo. O ódio e o ressentimento dão legalidade espiritual ao inimigo. Santificação. Vigie o que assiste, lê e ouve. Aquilo que alimenta a mente durante o dia se manifesta nos sonhos à noite. Quando essas práticas se tornam um estilo de vida, o inimigo perde o acesso.
Sonhos malignos se dissipam e o Espírito de Deus passa a se manifestar até no descanso. 6. Reagindo diante de sonhos espirituais. Se o sonho for de Deus, agradeça e ore pedindo entendimento. Se for confuso, peça discernimento. Se for maligno, repreenda em nome de Jesus. O poder de Cristo é superior a qualquer influência espiritual. Lucas 10:19 declara: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você não precisa ter medo dos sonhos. O inimigo pode tentar, mas ele é um inimigo derrotado. 7. Interaja com fé. Se você está entendendo que muitos dos seus sonhos têm sido uma forma de batalha espiritual, escreva aqui nos comentários: Senhor, quero que meus sonhos sejam teu altar. Isso é mais do que uma frase, é uma entrega. É dizer a Deus: mesmo enquanto durmo, quero te servir. Quero que minha mente seja um templo santo, protegido pela tua presença. E lembre-se, quem tem o Espírito Santo não teme as trevas, porque carrega a luz. Muitos cristãos oram, jejuam e leem a Bíblia, mas ainda sentem medo ao dormir. Alguns são perseguidos por pesadelos recorrentes. Outros acordam exaustos, como se tivessem travado uma batalha invisível. Isso não é apenas coincidência. É reflexo de uma guerra espiritual que se estende até o repouso da noite. Mas há boas notícias. O sangue de Jesus tem poder para dar vitória até enquanto dormimos. Ellen White escreveu que Satanás teme quando o povo de Deus ora. Ele sabe que o nome de Jesus é seu limite. E é exatamente sobre isso que falaremos agora. Como blindar o coração, a mente e o espírito para que a noite se torne um tempo de renovação espiritual e não de tormento. 1. Compreenda o terreno da batalha. O inimigo sabe que o sono é um dos momentos de maior vulnerabilidade humana. Quando o corpo descansa, a mente se abre e é nesse instante que ele tenta lançar setas, medos, lembranças dolorosas, tentações e até impressões espirituais falsas. Mas a palavra de Deus garante que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Salmo 91:1. Esse é o segredo. Quem vive em comunhão com Deus descansa sob sua sombra, e nenhuma força maligna pode atravessar o escudo da presença divina. Portanto, o primeiro passo é reconhecer que essa batalha existe e que o descanso também é um campo de guerra espiritual. 2. A preparação espiritual antes de dormir. Muitos cristãos negligenciam o momento que antecede o sono, assistem a filmes violentos, ouvem músicas mundanas ou terminam o dia em discussões e preocupações. Depois se perguntam por que seus sonhos são perturbadores. O ambiente espiritual da noite é preparado antes de fechar os olhos. Aqui está um ritual simples, mas poderoso, que pode transformar completamente suas noites. Ore pedindo perdão por pecados conhecidos e também por aqueles que você pode ter cometido sem perceber. Leia um salmo. O Salmo 91, 4, 27 ou 121 são excelentes para fortalecer o espírito. Agradeça por tudo o que viveu no dia e entregue seus planos a Deus. Consagre sua mente dizendo: Senhor, toma posse dos meus pensamentos e dos meus sonhos, que até enquanto eu durmo, o teu Espírito me ministre. Ellen White escreveu: Os anjos de Deus se aproximam das camas daqueles que confiam no Senhor. Portanto, quando o crente se deita em oração, o céu o cerca com muralhas invisíveis. 3. A limpeza espiritual do ambiente. Assim como a mente precisa estar limpa, o ambiente também deve ser consagrado. O inimigo gosta de ambientes carregados de sons, imagens e objetos que o convidam. Remova tudo o que possa carregar uma influência espiritual negativa. Fotos indevidas, símbolos místicos, músicas de origem duvidosa ou até perfumes e incensos consagrados em rituais.
Ore pedindo que o Espírito Santo purifique o ambiente. Você pode declarar com fé: este lugar pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nenhum espírito das trevas tem autoridade aqui. Muitos testemunhos confirmam que depois de purificarem seus lares e consagrarem os quartos, os pesadelos cessaram completamente. 4. Use o poder da palavra. A palavra de Deus é uma espada. Ela corta, liberta e protege. Em Efésios 6,17, Paulo chama a palavra de espada do Espírito. Isso significa que, quando você a proclama, o inimigo é ferido e afastado. Antes de dormir, leia um versículo em voz alta. Faça isso com fé. Quando o inimigo ouvir a palavra saindo dos seus lábios, ele fugirá. E se durante o sono você for atacado com pesadelos, lembre-se, o espírito do cristão não dorme. Mesmo que o corpo esteja em repouso, o espírito pode clamar o nome de Jesus. Muitos testemunhos relatam que pessoas oprimidas em sonhos conseguiram pronunciar Jesus e imediatamente a opressão cessou. O nome de Jesus é o escudo supremo. Nenhum poder demoníaco resiste a ele. 5. O jejum e a oração como armas noturnas. Em Mateus 17:21, Jesus disse: esta casta não se expulsa senão com oração e jejum. Isso vale também para ataques noturnos. Há demônios que só se afastam quando o cristão disciplina a carne e fortalece o espírito. Ellen White enfatizou que o jejum verdadeiro não é apenas abster-se de alimento, mas separar-se do pecado e da vaidade. Quando a mente é purificada e o corpo se submete a Deus, o espírito se torna sensível à voz divina e inabalável diante das trevas. Portanto, se você tem sido oprimido por sonhos ruins, dedique períodos de jejum e oração. Durante esses dias, leia salmos de libertação, confesse pecados e busque o batismo diário do Espírito Santo. Você notará que as noites passarão a ser momentos de comunhão com Deus e não de batalha. 6. Quando os sonhos forem revelações. Nem todos os sonhos espirituais são ataques. Alguns são avisos de Deus. O Espírito Santo pode te mostrar algo que precisa ser tratado, um pecado oculto, um perigo futuro, ou até alguém que precisa de intercessão. Quando acordar de um sonho desse tipo, anote-o imediatamente. Ore pedindo que o Senhor confirme se é dele. Se for, ele abrirá portas, revelará sentido ou te dará paz no coração. Mas nunca compartilhe sonhos espirituais sem direção. Ellen White orientava que sonhos revelados por Deus devem ser tratados com reverência e prudência. Ore antes de contar a alguém. E só compartilhe se o Espírito confirmar. Deus usa os sonhos como ferramentas de misericórdia. O inimigo usa para oprimir. A diferença está no fruto. Sonhos de Deus trazem arrependimento, fé e obediência. Sonhos malignos trazem medo e confusão. 7. Transforme seus sonhos em altar de adoração. Deus deseja que até o sono seja parte do relacionamento com Ele. A noite foi criada para descanso, mas também para revelação. Em muitos momentos da história, Deus falou durante a noite, com Abraão, Jacó, Samuel e José. Ore pedindo: Senhor, fala comigo enquanto durmo, que tua voz seja a última que ouço antes de adormecer. Quando o crente vive nesse nível de comunhão, até seus sonhos se tornam um campo de adoração. Ele dorme em paz, acorda fortalecido e se torna um canal de revelações puras e não de perturbações. 8. Convite à ação e oração final. Agora, quero falar diretamente com você que tem vivido noites turbulentas, cheias de ataques espirituais, pesadelos e perturbações. Jesus quer restaurar o teu descanso. Ele quer que as tuas noites sejam cheias da presença do Espírito Santo. Se você crê que Deus pode libertar o teu sono, escreva nos comentários: Senhor, toma posse dos meus sonhos e fala comigo. E deixe também o seu nome e a cidade de onde está assistindo.
Eu quero orar por você, pedindo que o Senhor cubra o seu lar com a presença do Espírito Santo e que toda opressão demoníaca desapareça da sua vida. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe o seu like. Escreva nos comentários o que o Espírito Santo falou com você através desta mensagem. Compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp da sua igreja e também com seus amigos, para que mais pessoas recebam essa palavra. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar as próximas mensagens que Deus me revelou em visão. Cada vez que você compartilha, comenta ou deixa o seu gostei, esta mensagem vai mais longe e alcança mais vidas para o reino de Deus.